Boa noite! As principais crenças por trás dos comportamentos desafiadores dos alunos em sala de aula. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live aqui no nosso perfil Professor Especialista. É com muito prazer que eu recebo vocês aqui nessa noite para essa nossa conversa acerca desse tema tão importante que eu considero de extrema relevância no nosso cenário atual, não é mesmo? Nosso cenário educacional. Eu sou Liz Soares, sou professora especialista em educação socioemocional, eu sou psicopedagoga, mentora e formadora de professores especialistas em educação socioemocional. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouco dos meus conhecimentos, da minha experiência, nessa trajetória educacional que há 15 anos eu venho colhendo, frutos da minha persistência, frutos da minha paciência, com muita paciência, com muita esperança. Eu acredito que nós, professores, somos agentes transformadores através da educação. Então isso me remete lá ao meu tempo de graduação na pedagogia, que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Toda essa minha convicção, ao longo desses 15 anos, eu pratico, exerço o ensino socioemocional há 8 anos. Então, é uma prática que eu levo no meu coração, assim, com muita crença, de que realmente é uma chave poderosa para que a gente possa apropriar aí dentro das nossas práticas no processo de ensino e aprendizagem. Mari Silva, seja bem-vinda. Vocês são professores, já vai escrevendo aí para mim? Vocês atuam na educação ou conhecem algum professor que tenha interesse nesses temas? Então convide aí para nossa live e vamos juntos construir este conhecimento potente acerca da educação socioemocional. Então eu acredito muito na educação. Eu falo que de todas as profissões é a que mais me encanta, com todo respeito a todas as profissões, mas eu sempre me apresento dessa forma, desde lá da faculdade, quando eu fui chamada por um professor que me disse logo de cara que na educação não existe varinha mágica, Não existe varinha mágica, é um processo árduo, e já foi logo me puxando assim desse sonho, dessa esperança que eu carrego no fundo do meu coração. E eu discordei, Foi quando eu discordei e após quase 20 anos eu estou aqui para comprovar que eu tenho, nós temos sim uma varinha mágica que pode atuar dentro desse nosso processo de forma transformadora, de forma a transformar vidas. E é assim, com essa altivez que eu me apresento quando me perguntam sobre a minha profissão. Não é romantismo, é algo que eu trago dentro das minhas práticas, Essa vivência real de que é sim possível ter essa consciência, acima de tudo, de que o nosso mundo precisa de seres humanos transformados, humanizados. E após conhecer a educação socioemocional, eu não tive dúvidas de que realmente esse é o caminho, Então, chega de conhecimentos teóricos. Eu acho que nós devemos, sim, nesse momento, repaginar os nossos currículos. É com muita convicção que eu digo isso. Somente conhecimentos técnicos e teóricos, eles não vão conseguir promover essa transformação humana no meu aluno. Nós sabemos que a educação, ela tem como coração aí o conhecimento. Mas esse conhecimento desprovido de habilidades, de atitudes humanizadas, ele não serve para nada. Nós vamos perceber aí que no mercado de trabalho, muito se admite pelo conhecimento técnico, teórico, mas demite-se muito mais pelo comportamento, não é verdade? Então hoje, a nossa era é uma era que está em pleno ápice de transformação. Então, falar dessa varinha mágica, que nós professores possuímos, não é prepotência, e sim convicção, e sim atuar
com propósito, né? Então, como levar o meu aluno a ter um propósito de vida, a acreditar na construção de um mundo real, de um mundo possível, né? Emocionalmente saudável de se viver, se eu não tenho esses gatilhos acionados em mim. Então, a partir das minhas atitudes, das minhas práticas hoje, referenciadas através das práticas socioemocionais, é que eu acendo essa chama da esperança e convido vocês para que juntos possamos trilhar por novos caminhos, né? Caminhos de transformação, caminhos transformadores. Então é isso, é saber que você tem, professor, uma varinha mágica, sim, e não é utópico, tá? A prova disso é que professores passam por nossas vidas e promovem essa transformação a partir das nossas melhores memórias, né? Quando o assunto é o nosso currículo escolar. Então, eu já confessei aqui para vocês em outras lives, em outras oportunidades, o quanto professores transformadores fizeram a diferença na minha vida, né? Me encorajaram, me apontaram um caminho possível para que eu possa desenvolver as minhas potencialidades e agir nesse mundo, né? É para isso que a educação está aí. E a educação do futuro, ela prevê esse aluno atuante, esse aluno que se sente apto a resolver problemas, não apenas a levar um conhecimento teórico, uma bagagem, um currículo extraordinário, mas que ao lidar com o outro, né, ou consigo mesmo, ele se encontra em um lugar de adoecimento, né? São relações doentias. Nós presenciamos aí um índice alarmante de violência no nosso contexto social, falta de respeito, falta de consciência ambiental, é algo muito preocupante. Então a educação socioemocional, para mim, ela vem potencializar essa minha varinha de condão, tá? E hoje o nosso assunto, ele vai direcionar a nossa conversa aqui para as crenças, né? Como falar de educação socioemocional sem falar de gestão dos pensamentos? Então, os nossos pensamentos, eles são movidos por aquilo que nós acreditamos. Então, quais são os pensamentos, professores, que vocês estão alimentando referente ao papel de vocês enquanto educadores transformadores? Vocês se veem nesse lugar? E eu não estou falando desse superpoder de Mulher Maravilha, não é isso. Essa varinha mágica que eu me refiro são as nossas atitudes, as nossas práticas. É a nossa melhor versão dentro daquilo que nós nos propomos. Com propósito, né? É de propósito que eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu preciso levar essa mensagem e atingir ao máximo de professores possíveis, né? Os pais que também são esses educadores que trabalham na formação dessa bagagem emocional dessa criança desde o ventre. Então nós recebemos na escola hoje esse aluno, esse ser que vem com essa formação, né, integral. Ele precisa ser considerado dentro das suas dimensões, que é algo muito complexo também. E partindo desse sentido de que a educação ela precisa contextualizar nesse meu aluno, né, essas suas práticas diante da sociedade, é que eu me coloco aqui para fazer essa pergunta para vocês, né? Vocês têm se deparado com perfis, com comportamentos desafiadores em sala de aula? Vocês consideram a família, né, que é essa primeira escola aí, a escola da vida, né? Essa criança, ela chega na nossa sala de aula com uma bagagem emocional, comportamental, já vem ali desse primeiro contato social que é a família. Então, de criança a adolescente, eu pergunto para vocês, vocês consideram, ao analisar esse perfil desafiador dos alunos de vocês, vocês consideram esse primeiro núcleo educacional que é a família? Ou vocês já partem para algo que, de forma muito prática, né, nós trazemos esses conceitos de indisciplinado, de mal educado, e hoje nós presenciamos muitos relatórios, né, muitos diagnósticos que apontam
para um crescimento de transtornos em personalidade, transtornos de comportamento, de conduta. E eu gostaria muito de ouvir de vocês como vocês têm recebido esses perfis desafiadores nas salas de vocês. Vocês têm recebido esse tipo de perfil em sala de aula? Nós sabemos que a escola, ela abraça essa pluralidade, não é mesmo? Então nós temos lá os alunos mais calmos, os alunos mais melancólicos, né? mais introspectivos, digamos assim, mais quietinhos. Mas será que nesse pensamento desse aluno quietinho, caladinho, é aí que eu quero chegar, ele também não apresenta, né? Será que ele apresenta esse pensamento opositivo? Será que ele está se permitindo a participar da sua aula? Então, esse olhar atento nós precisamos desenvolver, professores. Essa habilidade de comunicação, né? Ler o que está nas entrelinhas, ler os comportamentos e as expressões não verbais dos nossos alunos é fundamental. Então, se esse aluno ele não se propõe a participar da sua aula, e ainda que ele não desconstrua através de comportamentos desafiadores, eu considero um grande desafio aquele aluno introspectivo que está ali na sua sala de aula, mas que esse vínculo ainda não foi formado. Então, se recusa a fazer uma atividade. Então, para mim, é um comportamento muito desafiador, que nos leva para esse lugar de tentativa, né? De compreender o que se passa ali. Será que você tenta compreender o que se passa no pensamento deste aluno, né? O que ele traz no seu repertório de crenças? Nós sabemos que esse circuito de crenças, eles vão alimentando os nossos comportamentos através de pensamentos que realmente deixamos crescer e vai nortear todo um relacionamento dentro do grupo. Então, quantas crenças disfuncionais, quantas cognições distorcidas aí nesse momento, a partir deste meio complexo em que o meu aluno é inserido. Boa noite para quem está chegando agora. Helena. Oi, Ágata. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, tá? É um prazer ter vocês aqui. Ana Batista. Então, espero que vocês possam contribuir, fiquem à vontade. Me fala aí, já escreve aí para mim. Vocês conhecem algum aluno, ou tem, né, em sala de aula, ou em casa, vocês observam o comportamento desafiador dessas crianças ou adolescentes? Vocês têm observado? Conta aí para mim. Isso. Então, quem está chegando agora, nós estamos falando bastante aqui sobre essa formação de crenças e que os meus alunos, né, os nossos alunos, eles têm por trás desse comportamento desafiador, né? Então, qual será o pensamento que alimenta esse comportamento, né? Aqui está a questão. Por que eu trago isso para vocês, gente? Porque tratar de habilidades socioemocionais é agir na gestão das emoções e dos nossos comportamentos, né? A autorregulação, nós falamos na live passada que não basta apenas autogerir as nossas emoções, quando em nenhum contexto eu não sei me autogerir diante do meu colega, né? Do meu professor. Então, autogerir o quê? O meu comportamento. O meu comportamento, ele vai ditar todo um processo de aprendizagem. Então, se eu participo, se eu colaboro, se eu sou introspectivo, ou se eu sou mais extrovertido, ou se eu desconstruo essa aula, se eu me coloco, né, o rótulo é desobediente, né, aquele aluno que não obedece, não fica na fila, não segue regras e normas estabelecidas, ele é o positivo, ele é desafiador, é um desafio para a escola, um desafio para o grupo. Então, de que forma que eu estou conduzindo este comportamento, né? Será que eu presto atenção nos pensamentos desses meus alunos e sei decifrar quais as crenças estão por trás? Porque isso vai me ajudar na minha autogestão do meu processo de ensino, na minha ensinagem. Sejam muito bem-vindas, quem está chegando agora. Liliane, muito bem-vinda.
Então eu quero muito a participação de vocês aí, se vocês conhecem esse perfil desafiador, qual é a impressão que vocês têm a partir desse comportamento? Vocês podem imaginar que por trás desses comportamentos existem um circuito de crenças que os levam para isso? Ou vocês são como a professora que eu recebi, né? Antes das férias, eu fiz um atendimento e foi muito potente. A fala da professora me chamou muita atenção quando ela me apontou que de 32 alunos, 22 apresentam comportamentos desafiadores. E naquela ocasião eu perguntei para ela, né? O que você considera como um comportamento desafiador? E isso faz toda a diferença. E aí, o que vocês consideram como comportamento desafiador? A minha professora do Fundamental 1, de uma quinta série de Fundamental 1, ela trouxe para mim as suas impressões, né, as suas percepções. Ah, Liz, é aluno que me responde mal, é aluno que não quer fazer a atividade, ele se recusa a fazer a atividade, é muito crítico, muito ácido nas respostas, dá tirada nos alunos, exagera ao brincar. Então, tudo isso que a gente rotula, né, como mau comportamento. Então, é muito interessante quando você observa que esse professor, ele está pedindo socorro. Ele não sabe como agir diante dessa pluralidade desafiadora que nós temos aí. Então, eu fiz um convite para que ela pensasse um pouco no contexto, né, no contexto social que nós vivemos. E é esse o convite que eu faço para vocês também. Será que tudo é transtorno? Ela queixava muito da falta de diagnóstico desses alunos, né? E aí eu perguntei para ela, mas será que de 32 alunos, 22 que tem esses comportamentos, né? Os comportamentos considerados, rotulados aí por indisciplina e mau comportamento, opositividade, né? Essa palavra está muito em voga hoje. Ah, ele é opositivo. Então, eu fiz essa pergunta a ela, né? E faço para vocês também. Então, será que vamos colocar aí 50% das nossas crianças hoje, né? A nossa geração hoje é toda um transtorno opositivo desafiador ou transtornos de comportamento, né? Específicos de comportamento, como o TDAH, transtorno de personalidade, né? Nós temos aí muitos alunos que são apontados como alunos que possivelmente possa ter um transtorno de personalidade, e aí isso compete apenas a um psicólogo, né? Nós sabemos disso. Mas eu considero também a falta de conhecimento de todos nós nesse momento, né? Então, se o contexto social mudou, esse mundo ele nos exige novos conhecimentos. E se o conhecimento ele é o coração da escola, qual é o conhecimento que nós estamos mobilizando nesse momento para agir em prol dessas crianças, que são, de certa forma, obrigadas, né, digamos assim. Elas precisam evoluir junto com esse contexto. Então, se o contexto é um contexto que traz essa exponencialidade nas ações práticas, né, o mundo está conectado. Então, hoje é preciso, para que ele sobreviva a esse meio, que ele esteja conectado. E a conectividade, ela traz esse aceleramento de pensamento. Então, se esse pensamento ele é mais ativo no processo, mais acelerado, se essas informações elas chegam e não tem um mediador para filtrá-las, com certeza você vai sofrer em sala de aula por falta de manejo técnico, por falta de conhecimento. Então, é conhecer minimamente do desenvolvimento do cérebro humano, nas suas variadas etapas desse desenvolvimento. E eu trago aqui para vocês hoje um conhecimento muito potente ao levar gestão dos pensamentos e das emoções para os seus alunos. O Dr. Daniel Siegel, ele estudou o cérebro e referente à cognição e comportamento, ele nos explica a partir da palma da mão como esse sistema reptiliano acionado, esse sistema reptiliano, né, que compõe o meu sistema límbico, que é a casinha das emoções, você pode explicar para o seu aluno, é a casinha das emoções.
e que emoções aqui no meu centro da inteligência não vai promover atitudes e comportamentos saudáveis, porque as nossas emoções, elas são imaturas, elas não amadurecem, elas não pensam. Ela faz parte do meu sistema orgânico de luta, de fuga, de preservação da minha espécie. Então veja o contexto novamente. Se eu estou ali com o meu cérebro, né? O meu sistema aqui, ó, o meu sistema de funções executivas, ele está aqui ainda em processo de maturação, porque é aqui que reside a inteligência racional. E para que esse racional ele pense sobre as minhas emoções, eu preciso aprender a promover essa integração. Aí eu volto lá na alfabetização emocional. Olha a importância de desenvolvermos a inteligência emocional dos nossos alunos desde a primeira infância. Então, saber que aqui, nesse momento, ele pode agir, né? Lá no semáforo das emoções eu explico. Agora você pode agir. Por quê? Porque você vai pensar as suas emoções. Né? Então, no calor da raiva, no calor da tristeza, do medo, é aconselhável que a criança ela faça uma pausa positiva, uma pausa ativa, para que dê tempo, né, de forma intencional, educação emocional, inteligência emocional, as práticas socioemocionais, ela traz muito essa oportunidade do aluno compreender que ele precisa dar um tempo e a partir da respiração ele vai modular todo um sistema operacional, né? As minhas funções executivas, é o como eu faço. Então aqui estão as minhas competências. E para eu agir dentro das minhas competências, eu preciso de treino. Eu preciso treinar as minhas habilidades. Então nós sabemos que as competências, nós precisamos evoluí-las a partir das nossas práticas, né? E as práticas, elas precisam vir de forma consciente. Então é trazer esse meu aluno para uma construção mental consciente dentro do seu processo de educação, do seu processo educacional. Então agir de forma intencional, trazer essa criança para a tomada de decisões assertivas, para que ela possa pensar todo o seu processo de escolarização, todo o seu processo de relacionamento consigo mesmo e com o outro. Então, falar de cérebro límbico, né, de cérebro reptiliano, sem considerar que essa minha inteligência ela precisa ser integrada, então eu não vou conseguir promover a educação socioemocional. Então, como considerar essas crianças com comportamentos desafiadores se eu não tenho essa informação precisa? Né? E aí eu vou me prender a rótulos, eu vou sentir necessidade até, né, quem me conhece sabe o quanto eu sou cautelosa em pontuar essas questões que envolvem transtornos neurobiológicos, né? Nós sabemos que falar de transtorno neurobiológico não é algo que começa agora na quinta série, no quinto ano, né? O menino tá lá, nunca teve queixa nenhuma e agora no quinto ano, por ele ter um celular em mão, ele apresenta comportamentos disfuncionais, desafiadores, ele apresenta sintomas de ansiedade. Ele não espera o professor terminar de concluir para falar. E aí quando fala, a fala é desconectada. Né? O que está acontecendo com esse cérebro? Será mesmo que é um transtorno, professor? Eu vou voltar lá na minha professora, né? Na minha mentoranda, quando ela fala assim, Liz, mas eu ajo com intencionalidade. Eu sei o que é melhor para os meus alunos. Mas será mesmo que você considera as necessidades, as singularidades? Você personaliza a sua aula? Parece algo distante, né? Falar de personalização de uma aula, quando nada mais é de você levantar no grupo as necessidades que ali estão. Se é um perfil desafiador, onde o aluno ele não fica parado, ele não fica quieto, ele tem necessidade corporal, já me deu a dica de que esse sistema, de que essa inteligência está abarrotada, está transbordando informações disfuncionais. É obesidade mental. Então veja como uma informação ela muda, ela me direciona para um processo de construção mais efetiva, mais assertiva dentro do meu planejamento.
Então eu preciso planejar uma aula mais ativa, que traga oportunidade para esse meu aluno que está ali, cheio de informações, para que ele possa se esvaziar, experienciar o que ele tem enquanto informação, né? Esgotar aquilo ali. Então, por trás de todo o excesso, nós sabemos que há um vazio, que há uma falta e uma necessidade. Falar de comportamentos desafiadores, é necessário que pensemos assim, a ponta do iceberg é o comportamento. Se eu fizer mergulhos mais profundos, eu vou descobrir que por trás desses comportamentos há uma necessidade na base afetiva, na base emocional, né, socioemocional desse meu aluno, que vem lá de casa. Né? Lembram? Então a família é a primeira escola, né? É o primeiro contato social desse meu aluno. Ele não chega vazio em sala de aula. E ele muito menos deixa esse sistema límbico, né, essa casinha das emoções, em casa. Então, lá no nosso método, né, tradicional de ensino, essa emoção era reprimida. Por acreditar que na escola só entrava o cognitivo do meu aluno. A inteligência racional, né? Quando, na verdade, a inteligência ela é um todo integrado. Não existe inteligência prática, uma inteligência funcional, capaz de levar esse meu ser humano para uma formação integral, considerando todas as suas dimensões, física, intelectiva, sensorial, né? O seu social ali, sem considerar esse lado afetivo e emocional. Então, criar vínculo, acima de tudo, em sala de aula, é o primeiro passo para que você não rotule esse aluno, tanto quanto nós presenciamos nesse momento, né? Então, você também, professor, tem sentido essas sensações de ansiedade, de que você está perdendo algo, né? Chega na sala de aula, você fez o seu melhor planejamento, mas você se cobra tanto que, de repente, o seu aluno ele não está tão conectado na aula e aí você tem até medo de ir para a mesa do café. Já aconteceu isso com vocês? Vocês que são professores? Será que você está blindando as suas emoções para esse tipo de crítica desconstrutiva, né? As críticas desconstrutivas. Você se coloca na mão do colega, na mão da gestão, que aponta para você e define o seu processo de escolarização como inadequado, por você não conseguir atingir o domínio de turma, né? Não é assim que se diz? Ah, aquele professor ele é ótimo, porque ele tem um domínio de turma. Nossa, naquela sala o professor fala e os meninos obedecem. Então, qual é o tipo de relação que está sendo construída por trás desse professor que desconsidera esta engrenagem que realmente vai levar o meu aluno para uma aprendizagem funcional e assertiva, né? Altos índices de evasão escolar ocorrem no ensino médio hoje por conta dessa falta de conhecimento, né? Quando eu conheço o meu aluno dentro dessa integralidade que ele eu vou considerar e vou levar para ele o desenvolvimento de habilidades capazes de levá-lo a construir um projeto de vida, a construir um propósito. Eles precisam estar na escola com um senso de que realmente é necessário, é importante, não apenas pelos conhecimentos teóricos, mas pela oportunidade de convivência com o outro, né, de relacionamento com o outro. Porque amanhã ele estará no mercado de trabalho, amanhã ele vai estar em contato com a sua família. Então veja os índices de depressão também, de violência, que reflete totalmente dentro da escola. Então, a considerar um comportamento desafiador, nós temos que ter um olhar muito atento. Atento às nossas práticas. Será que eu considero esse meu aluno dentro desta sua necessidade real, desse contexto, que não pede licença? Né? O nosso aluno ele é abarrotado de conteúdos escolares e ao chegar em casa, abarrotado de tarefas escolares e um sistema interligado, conectado o tempo todo, que agora eu também aplico, né, a educação digital em consonância com o socioemocional. Então veja, há 8 anos eu iniciei minha trajetória no socioemocional
estudando muito sobre os processos, né, que envolve aí a gestão das emoções, porque inteligência emocional sem gestão das emoções do comportamento não vai levar às práticas em habilidades socioemocionais, né? São componentes atitudinais que necessitam dessa alfabetização lá na sua base do desenvolvimento dos pilares para a inteligência emocional. Então ali eu achava que já tinha vivenciado, né, de tudo um pouco. Estudei metodologias ativas para poder consolidar esse ensino atitudinal, que agora o aluno precisa vivenciar, precisa experienciar através de aulas mais dinâmicas, né, aulas onde eles se colocam à frente de uma liderança. Uma liderança requer ajuste, né, em seus comportamentos, autorregulação comportamental, totalmente. Então ali, quando eu já estava certa de que havia esgotado, nossa, cheguei no auge aqui, educação socioemocional agora, a partir de 2016, né, nós tivemos a implementação da nova Base Nacional Comum Curricular, que rege toda essa necessidade de não ensinar apenas sobre essa ótica cartesiana, né? Nutrir um intelecto, considerar um cognitivo, ensinar teorias, sem considerar as práticas em habilidades. São habilidades socioemocionais que promovem essa integração desse ser humano que pensa, mas que também sente. Não dá para desvencilhar, não dá para separar o aluno de seus problemas, de seus sentimentos, de suas vivências, de suas experiências. Ele é um todo complexo ali na sua frente, né? Um universo emocional para você desbravar junto com ele. Você vai conduzi-lo nesse processo para que ele aproveite ao máximo a sua oportunidade de aprendizagem ali, né? Então, chega, enfim, a educação digital. E aí, esse ano, eu consegui integrar a educação digital com o socioemocional. Então, eu mesclo as minhas aulas em educação socioemocional e dentro da educação digital é algo incrível. É como se eu tivesse feito as pazes com essa cultura digital que está aí. E o sentimento que eu tinha antes era medo, né? Eu estava presa no meu sistema reptiliano, medo. Eu não conheço sobre educação digital. Olha aí as crenças me mobilizando para uma prática nada funcional, né? Como que eu me posiciono diante do meu aluno e falo para ele: nossa, é muito chato, educação digital, o link não chega, a internet não funciona. E aí eu quero sempre um culpado e me prendo em um vitimismo, quando na verdade eu estou com medo. Eu estou com medo de passar por aquele crivo com o meu aluno lá na sala do café. Ela não domina, a aula dela não é legal. Você viu como que os alunos dela são agitados? Então é um momento de reconstruirmos, né, de fazer as pazes com os nossos processos de ensino e aprendizagem. Então, fazer esse convite aqui para vocês nessa noite é algo que para mim enche meu coração de alegria, né? Poder demonstrar para vocês aqui de forma prática, né, que as emoções elas nos mobilizam e elas precisam estar integradas nessa minha intelectualidade, nessa minha inteligência. Quando eu conheci a escola da inteligência, então, eu me maravilhei com as ferramentas, com as possibilidades. E hoje, assim, eu tenho muito orgulho em dizer que, conhecendo todo esse processo, eu estou à frente do meu processo de escolarização com os meus alunos. Então, de forma personalizada, né? Hoje eu consigo produzir esses ferramentais, esses instrumentais, porque eu vou agir de forma a gerir, né, esse meu compromisso com o aluno. Então, ora eu preciso agir com mais intensidade, agir naquele perfil que está ali, né, necessitando de um acolhimento, de uma escuta. Então, por que não? Por que não abrir um momento na minha aula para escutar esse aluno que tem necessidade de falar? Olha, se formos pensar em crenças, né, na ponta do iceberg estão os comportamentos, mas lá, mais profundamente, nós vamos presenciar traumas, fraturas emocionais gigantescas nesses meus alunos. Então, como você pensa, professor, levar a educação socioemocional sem antes
voltar esse olhar para si mesmo, antes de rotular esses comportamentos. Certificar de que você está apto para lidar, para mediar esse tipo de conflito em sala de aula, um conflito existencial. Então os meninos estão ali, já com essa bagagem da primeira infância, né, onde você tem que ajudá-los a escavar mesmo, porque ali é ouro. Nós estamos escavando ouro. O que nós vivemos na nossa infância tradicionalista, nossa infância conservadora, punitiva, nós estamos revelando hoje através das nossas práticas em sala de aula, ou através das nossas práticas na nossa família, com os nossos alunos, com os nossos filhos, com os nossos pais. Né? Como acolher uma família que está passando por esse processo, uma criança que às vezes, ela é até eu já presenciei crianças de 8 anos sendo convidada a se retirar de uma escola por comportamento desafiador. Por comportamento desafiador. Isso dói meu coração, porque ao olhar para essa família e perceber que lá na infância desses educadores, eles não tiveram essa oportunidade, então eles carregam ali de forma automatizada, né, dentro dos seus paradigmas, esses bloqueios. Faça isso, faça aquilo, fica quieto, isso não, isso sim. E hoje eu presencio crianças com 5 anos que vai ali, abre um guarda-roupa, escolhe um estilo de se vestir, e aí chega a mãe, né, que na maioria das vezes está ausente, fala assim, essa forma não está legal, você não vai para a festa desse jeito, é com esse vestido que eu comprei, né? Deixou uma água cair, derramar ali, qual é o tratamento que essa criança tem? Eles me relatam. Quer conhecer um modelo parental? Esteja dentro de uma sala de aula, aberta, nesse ambiente seguro onde eles falam. Professora, minha mãe me chamou de burro. Eu já ouvi isso, gente, isso dói no meu coração. Minha mãe me chamou de burro. A minha mãe me chama de lerda. Recentemente eu ouvi isso. E aí fez todo um sentido quando eu vejo aquela criança dentro de um casulo e com medo de sair para a vida. Medo de participar, de se colocar dentro de uma sala de aula, né? Com a sua voz. Sim, não. Tem criança que não participa nem falando sim e não. Aí hoje nós temos aí outro transtorno, né? Que é o mutismo seletivo, que parte de um processo de ansiedade, que para mim é um comportamento altamente desafiador dentro do meu processo de ensino. Como você faz um convite para uma criança participar da sua aula se você ainda não vinculou, não criou esse vínculo com ela? E aí é desafiador? É desafiador mesmo. Ah, porque tal criança... Você vai lá no 5º ano, né, que é o caso da professora que eu relatei aqui no início da live, que me relatou todo um perfil da turma, né, onde ela pontuou ali de 32 crianças, 22 crianças com comportamentos desafiadores, né, alegando ser transtornos desafiador, transtorno de comportamento e personalidade. Então veja bem o quão sério é isso, né? Se você não estiver à frente desse conhecimento, você vai rotular mesmo. E a pergunta que ela me fez ao final foi, Liz, e aí? Eles são desafiadores, eu não consigo dar aula, o que faço? O que eu faço? Eu vou desistir, eu não tenho condição de levar isso adiante, eu estou adoecendo. Ora, mas está adoecendo mesmo, gente. Adoecendo de medo de ação, eu não sei agir, então eu fico como? Eu começo a reclamar. Eu começo a reclamar do livro, eu começo a reclamar das famílias, eu começo a reclamar da gestão. E aí eu me coloco nessa inércia, né, e me adoeço. Eu vou reprimir as minhas emoções. Ou eu vou falar mal dos alunos. Né, nós vamos presenciar muito isso aí em um contexto educacional, que é algo que também me deixa muito preocupada. Esse professor que está adoecido, esse professor que está desanimado, desestimulado, que ainda não tomou consciência desse seu poder transformador em sala de aula a partir do conhecimento. O conhecimento é libertador, gente. O conhecimento, ele é transformador. Então, nenhum desafio, nenhum comportamento desafiador, ele vai te paralisar quando você tem consciência da sua força, né, das suas potencialidades ali. Então, é se colocar com autoridade dentro da sala de aula,
mas uma autoridade que te coloca dentro dessa vinculação, desse acolhimento. É você ter coragem de validar nos seus alunos as suas emoções, a sua personalidade, é acolhê-lo ali, na forma que ele necessita. Não da forma que você precisa para ser validada, né, validado como um professor pela escola. Nós temos muito medo disso. E graças a Deus eu já venci esse medo. Hoje eu não me importo. Muitas vezes eles batem na minha porta e pedem silêncio, né? O professor vizinho. Porque é onde os meus alunos cantam, onde eles rolam no chão, é onde eles fazem tudo com muita intencionalidade, mas são crianças do movimento. Nós presenciamos hoje crianças do movimento. E por que isso? Por que eu uso essa expressão? Porque a neurociência ela traz claramente que um cérebro obeso, cheio de informações, ele vai demandar mais movimento, ele precisa transbordar. Então a criança ela não vai ter cognitivo, ela não tem filtro para isso. Porque essa criança ela é irresponsável, ela chega sem fazer a tarefa. É responsável, gente, no sentido de que ela não consegue ter essa responsabilidade que você quer. Então que seja irresponsável. Eu acabei de mostrar aqui para vocês o cérebro na palma da mão. Então quem está promovendo essa integração cerebral no meu aluno, que ainda tem todo um processo de desenvolvimento cognitivo pela frente. Quem é o corregulador emocional dessas crianças que estão chegando hiperestimuladas, altamente estimuladas dentro da minha sala de aula? Quem está validando? Quem está olhando por elas? Quem está cuidando dessas crianças que muitas vezes tem na nossa sala de aula, no nosso acolhimento, a única oportunidade de se sentir pertencente, amado, aceita, né? E querido. Então todo ser humano ele quer se sentir amado, ele quer se sentir pertencente, né? Essa é uma das funções naturais do ser humano. Então aquela criança que está ali, desconstruindo a sua aula, levantando o dedo de forma desregrada, levantando e tudo, lá no fundo desse iceberg você vai lá revisitar essa família e vai perceber que há um pai, há uma mãe, há uma parentalidade que de repente sufoca essa criança, ou faz demais por ela, ou faz de menos. Não valida essa criança, não dá direcionamentos encorajadores, né? Desqualifica essa criança, vai agir na sua autoimagem, na sua autoestima de forma direta. Vai ser refletido lá no contexto educacional. Às vezes você chama uma família na escola e relata, né, o comportamento do aluno, e a família olha e fala assim, mas nós não estamos falando da mesma criança. Claro, eu que tenho, né, vou falar por mim, tenho um posicionamento mais flexível em sala de aula. Não é fácil, gente, não é fácil. Essa construção, ela vem de forma processual. Então, no início do ano, é quando eles estão acostumando com o meu jeito de agir, com a construção, né, de rodas de vivência ali, falar, mas tem que esperar a vez do outro falar também. Então, promover essa autorregulação, principalmente nessa primeira etapa aí, né, do desenvolvimento cognitivo. Ensino infantil, ensino fundamental 1, eles não tem freio mesmo, eles vão. E se você desistir e falar, não funciona assim. Aí coloca lá, cantinho do pensamento. Se você não fizer, você não vai pro recreio. Cobrança e ordem, né? Faça assim, não pode fazer isso. Eu já vi professor que proíbe aluno de usar canetinha colorida em sala de aula. Ele vai fazer bagunça, ele vai deixar feio, ele vai borrocar o caderno, né? Vai borrar o caderno. E eu já atuei em disciplina especializada de arte. Então, para mim, era podar as asas das crianças quando eles eram proibidos de utilizar as próprias ferramentas ali. Aluno, tem professor que tira tesoura de dentro das mochilas dos meninos, recolhe. A gente, que hora que esses meninos vão praticar, né? Vão trabalhar ali a motricidade. E aí vai lá para o consultório para que a gente, né, enquanto eu atuo como psicopedagoga, corrija essa escrita
que não, a letra tá feia. Claro, gente, antes de ler e de escrever, esse menino precisa de agir nas suas habilidades pré-editoras. Habilidades pré-editoras é o que vem antes desse processo refinado que a educação proporciona, que é leitura, escrita, pensamento, né? Pensar de forma complexa. Então, assim, eu volto à minha fala, o professor que tem consciência desse seu poder de atuação, ele toma posse e vai atrás dos conhecimentos necessários para validar esse poder. Em reunião de pais, tem muito professor que fica angustiado, com medo de enfrentar uma família, porque essa família vai cobrar coisas que ele não dá conta. Ele não dá conta porque ele não sabe referenciar o porquê não aconteceu. O porquê não aconteceu a escrita, o porquê não aconteceu a leitura. Aí ele vai focar no comportamento desafiador desse aluno. E vai fazer um encaminhamento para o psicopedagogo, para o neurologista. E assim, me desculpem a palavra e a franqueza, mas é isso que eu vivo em consultório psicopedagógico. Crianças tomando remédio por conta de comportamentos desafiadores que o nosso contexto social exige que elas tenham, para que elas mantenham-se sob funcionamento ali desse contexto, né? Para que elas sejam funcionais. Então são crianças que precisam atuar hoje numa velocidade jamais vista, que precisam manipular ferramentas que nós desconhecemos enquanto adultos, não fazemos parte dessa geração, né, de high-tech. São crianças que parecem já nascer com uma instrução ali. Então muitos pais me relatam, esse menino é maravilhoso no computador, mas quando chega na hora de aprender, mas por quê? Porque você é o mediador direto e indireto dessa aprendizagem que exige relações sociais. E você também, professor e educadores, pais de forma geral, né, mães que estão aqui nessa live, vocês também estão sob esses estímulos estressores. Então, o neocórtex das nossas crianças estão estressados. E como fazer essa integração com esse meu sistema límbico, esse meu sistema que está no modo em alerta? Eu estou preparado o tempo todo para fugir, eu estou me sentindo ameaçado o tempo todo porque eu preciso dar conta desse novo jogo que apareceu ali. E aí os códigos sociais, eles não competem com os códigos tecnológicos. A criança, ela tem que demandar multitarefas para que ela viva dois mundos paralelos, o mundo tecnológico e o mundo atual, esse mundo, né, real. Então veja que antagonismo, né? E você, professor, está aí à frente desse processo, se culpando. Muitos professores vão para essa defensiva, né? O aluno é desafiador. Será que o aluno é desafiador mesmo, professor? Ou você está desprovido desses instrumentos, dessas ferramentas, desses conhecimentos para gerar este novo conhecimento que o nosso contexto pede? É um conhecimento que não é mais teórico, ele é um conhecimento focado em habilidades. Em habilidades. Então as competências, elas estão aí para mobilizar estas habilidades. Então uma competência de empatia hoje é algo que o professor precisa dar conta. Mas como praticar e como levar esse modelo para esse meu aluno que está ali com seus neurônios espelhos ativados, plugados em você, e você pensa que não, você pensa que ele está dando valor, mais valor lá no pátio, quando ele está prestando atenção em algo que está fora da sala de aula, mas não, ele está evocando ali os seus comportamentos, a forma como você modula a sua voz, né, está sendo apreendida por ele ali. E a consciência diante desse processo, ela é necessária para que esse aluno ele também possa gerir os seus comportamentos junto com você, junto com o grupo. Então, se colocar nesse posicionamento de mediador, né, e confessar para o seu aluno, né, o que é desconhecido, eu me coloco, eu falo que eu não sei, né. De repente ali eu tenho uma aula para levar, né? Eu também estou atuando, como eu disse, na educação digital, e às vezes eu não sei me colocar diante
de uma aula porque precisa de alguns conhecimentos técnicos e eu mal pergunto e vários alunos já querem ajudar. Então, olha lá, habilidade de colaboração no grupo. Então, por que eu preciso alimentar essa minha crença de que quando eu não sei é porque eu sou incompetente? E eu estou ensinando os meus alunos a mentir, eu estou ensinando os meus alunos a não serem, né, de verdade. Eles vão se sentir ofendidos por pouco, então quando alguém ri vai achar que está rindo dele. Então, de que forma você está blindando as emoções dos seus alunos em sala de aula quando você se coloca com esse posicionamento, né, de autoritarismo? Isso não é você demonstrar a sua segurança, a sua autoridade. Então, estar sempre atenta a esses comportamentos, fazer essa reflexão a partir dessa leitura, né, do que está por trás de cada comportamento, lembrando que cada criança tem sua particularidade, sua singularidade. Nesse momento, não é sobre o que é certo e o que é errado, professor, e sim sobre o conhecimento que precisa ser adquirido para que você possa mediar, né, esse comportamento dentro de sala de aula, para que você possa fugir dos rótulos e possa dar conta da sua aula da melhor forma. E eu sou muito grata aos ensinos em educação socioemocional, porque foi um divisor de água para as minhas práticas escolares e sobretudo, para o meu posicionamento diante de mim mesma. Então, foi um convite ao autoconhecimento. Eu pude repaginar muito das minhas práticas em sala de aula. Então, hoje eu digo para vocês que em consultório psicopedagógico, aplicando qualquer disciplina, qualquer componente previsto ali dentro do currículo comum, eu consigo perpassar, né, por esses desafios que não podem mais ser vistos como problemas. Então veja como muda. Eu cuidei mais, eu passei a olhar mais para a minha comunicação e com certeza essa comunicação ela veio de encontro a essa mudança de mentalidade. E nós precisamos levar essa construção de mentalidades saudáveis para as nossas crianças. Então é muito conteúdo inapropriado, elas têm acesso a muito conceito, né, distorcido desse mundo real, que elas vão precisar agir, elas vão agir no mundo real. Ainda que elas estejam ali aptas para trabalhar, né, nesse meio tecnológico, é para o mundo real que elas precisam voltar, para que elas cuidem desta saúde mental tanto desejada, né? É doído perceber que crianças hoje elas estão ali passando por depressão, por processos de ansiedade. Então, qual o nosso papel, professor, nesse momento? Convidar essas famílias para unir as forças, né, e a partir da gestão cuidar dessa nossa formação continuada, tão necessária. Prepotência é pensar que há anos atrás, né, quando formamos ali a nossa docência, e a forma como fomos educados, né, até mesmo em casa, vai funcionar para esse meu aluno hoje. Né? É muita prepotência da nossa parte. Vocês concordam? Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui nessa noite, tá? Então vamos juntos acreditar, né, nessa transformação através da educação. Então eu sempre falo que a educação ela é construída a partir de seres humanos, né? Esse sistema educacional é um sistema colaborativo. Nós precisamos aprender a tecer essa rede mútua de colaboração entre as famílias, a gestão escolar e aceitar esse novo que está aí, aceitar a possibilidade de promover essa transformação a partir deste novo caminho para o conhecimento. Então, o conhecimento ele ainda é o coração da escola, né? E eu acredito muito. A minha chama, ela está acesa na esperança e no propósito de levar uma educação humanizadora, uma educação socioemocional, porque é a educação do afeto, né? A educação do afeto é essa educação que traz a oportunidade do meu aluno ser. Ele vai ser o que ele realmente veio para fazer nesse mundo.
Então, não cabe a mim direcionar de forma autoritária, né, e agir, quebrar aí essas crenças de não merecimento, de que eu não consigo, de que eu tenho medo, de que eu não pertenço, porque são essas crenças que estão lá, abaixo, né, dessa pontinha de iceberg. Essa criança, ela só está tentando nos comunicar, né? São perfis desafiadores, mas no sentido de que nós precisamos abraçar esse novo caminho de transformação através da educação, tá? Então vamos agir nessa base de formação humana, agir na gestão dos pensamentos dessas crianças e promover essa cultura de formação de mentalidades saudáveis. Nossas crianças precisam muito do nosso posicionamento nesse momento, tá? Então eu estou aqui, vocês me encontram aqui nesse perfil, professor especialista. Toda terça-feira nós temos esse momento de construção de conhecimento, né? E eu me coloco aí agora para as perguntas, né? Se vocês têm algumas perguntas, se vocês têm alguma dúvida, podem ficar à vontade, tá? Eu encerro por aqui e eu gostaria muito de encerrar dizendo uma frase de um poeta, né? Que eu gosto muito, que vai na direção dessa minha vontade, né? De agir diretamente na formação de crença desses meus alunos. Por trás de tudo que pensamos, vive tudo que acreditamos. Então, quais são as crenças, professores, vocês estão alimentando na direção desse novo caminho de transformação, tá? Um grande abraço, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, acreditando e levando esse propósito, tá bom? Um abraço e até a próxima!